Oi, gente, tudo bem? Hoje, Dia das Mulheres, e a gente vai fazer uma live especial aqui em homenagem ao Dia das Mulheres, trazendo como tema uma das nossas mentorandas que fez o nosso curso em 2022 de mentoria para advogar em Portugal e já está a trabalhar com a gente em parceria no nosso escritório. Então, como vocês perguntam muito, Carol, como é que eu faço para advogar em Portugal nesse dia especial das mulheres? A gente trouxe um exemplo muito significativo de uma pessoa que gosta de trabalhar bastante, que está a começar a trabalhar em parceria com a gente no escritório, depois de ter feito com a gente todo o nosso curso de mentoria de como advogar em Portugal. Então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, ela vai trazer um pouquinho de como foi o caminho dela nessa mentoria e como, em concreto, a parceria com o nosso escritório vem a funcionar, como é que a gente está fazendo, quais são os produtos que a gente está desenvolvendo em parceria e como ela fez também todo esse caminho de percurso, de realização desse curso de mentoria somada com a prática na área da advocacia. Então, esse dia especial das mulheres, inclusive aniversário da minha comadre que tá aqui ao vivo. Comadre, ó, te amo, madrinha do meu filhote. Já já eu tô aí pra te dar um beijinho. Então, hoje é um dia muito especial. E aí, por ser um dia muito especial, a gente trouxe essa temática dos advogados brasileiros que querem vir advogar em Portugal. Como é que inicia esse processo de internacionalização da sua carreira? E internacionalizando a sua carreira para Portugal, qual a importância de ter uma mentoria? E a partir dessa mentoria de ensino, de atuação prática em Portugal, como é que eu consigo desenvolver? Como é que nosso escritório traz, para além da matéria mentoria, para além do curso de mentoria dado, a gente traz também para vocês a possibilidade de trabalho em conjunto. Eu já contei para vocês aqui em alguns stories que eu comecei nessa área de mentoria. Primeiro que eu amo dar aula, já disse a vocês também que a minha história em Portugal, tô aqui chamando ela, viu, gente? E a minha história em Portugal foi direcionada para ensinar. Então, eu queria vir para Portugal para fazer um mestrado, doutoramento e ensinar, lecionar. E somou a advocacia prática. Quando eu percebi que eu podia ensinar a matéria que eu mais gosto, eu gosto muito de direito empresarial, ensino direito empresarial, mas eu podia ensinar a prática de como advogar em Portugal, eu realmente uni uma experiência de como foi, quais são as matérias principais que você precisa saber nesse caminho da mentoria. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês de qual é esse Oi. caminho. Ó, Mami está aqui pedindo para participar. Não, mames não pode participar. Ó, como você chama ela, manhã. Olha, eu vejo você, seus recados, viu? Dona Gisela, sempre aqui. Adoro os seus recadinhos, seus likes. Você é uma fofura e já já eu vou te dar um beijo pessoalmente. Eu adoro essa manhã de Ingrid, que ela é ativa aqui no nosso Instagram, não é não, Ingrid? Com certeza. Gente, essa é a Ingrid. Eu tava aqui falando um pouquinho pra Boa ela. Olha noite. ela aí, ó. Ai, Dona Gisela, olha, assim que você chegar, a gente vai tomar um café. Para não dizer um vinho. Aqui eu vou dizer que é um café. É, Então, eu estava aqui, Ingrid, já te apresentar e apresentar um pouquinho o que, que a gente veio trazer nesse dia especial das mulheres, mais especial ainda, te trazer e mostrar que você está abrindo esse mercado aqui em Portugal, o caminho que é sair do Brasil e vir para Portugal, para começar a advogar em Portugal. Então, trazer uma mulher forte e uma mulher que, nesse caso, representa não só as mulheres, mas também aos homens que fazem esse caminho. é É uma verdade. homenagem mega especial, não é não? Com certeza. E nordestinos. E nordestina, gente. Destino. Eu tô passando uma temporadinha aqui em Salvador, né? E aí eu cheguei aqui em 2 dias, eu já tava de novo com meu baianês ativado. Meu baianês nunca sumiu, nunca vai sumir. Mas eu passei 2 dias aqui, o baianês já ativou e eu voltei às minhas origens.
Eu estava aqui, Ingrid, começando a falar um pouquinho com eles o que é a mentoria e tentando explicar para eles que dentro do procedimento de mentoria, além de eu gostar muito de ensinar, o meu objetivo ia realizar um sonho que sempre foi o meu de continuar ensinando. O meu objetivo é formar equipe, é formar parceiros, para que os Sim. advogados que aqui estão a começar nesse mercado nosso aqui da advocacia portuguesa possa, junto com a nossa equipe, que já tem um pouco mais de experiência, desbravar mercados que a gente já atua e aí a gente pode atuar de uma forma mais extensiva e também mercados que a gente não atua. Então, o meu objetivo quando eu fiz essa mentoria foi especificamente montar uma equipe. Eu monto equipes pequenas e assim começou inclusive a história da mentoria em 2019, 2020, 2019, de treinar a equipe para que as pessoas que estão nesse procedimento de mentoria possam se sentir à vontade para começar a prestar serviço com a gente e efetivamente trabalhem com a gente. Então, as pessoas que já começam a desenvolver produtos como você, Max e tantos outros que eu já trouxe aqui, que se eu começar a falar eu vou esquecer de algum, então é melhor nem ir muito lá para trás, Tá. a gente consegue atingir o nosso objetivo. Número um, que para além de ensinar esse caminho, é colocar, inserir efetivamente a pessoa nesse mercado. Então, eu queria que você dissesse um pouco a sua experiência nesse ponto. Ok, eu fiz uma mentoria, o quão importante foi, mas para além da importância do curso de mentoria em si, esse diferencial voltado para a prática, como é esse diferencial voltado para a prática na prática? Desculpe a redundância. Para quem quer vir para Portugal, né? O que eu aconselho e o que eu sempre vejo lendo na internet, tem muita gente que vem e não tem conhecimento de como é a advocacia aqui em Portugal. Acha que, não, pode ser parecida a legislação, mas é totalmente diferente. A forma de trabalhar é muito diferente, a questão de legislação, a parte de aplicação, junto com os órgãos administrativos. Então, é muito importante fazer um curso de mentoria para saber como eles trabalham, qual a forma, né, que a legislação aqui em Portugal ela é aplicada. E o mais importante, saber a lei, saber quais os tipos de autorização, quais são os requisitos essenciais, o que pode e o que não pode, quais os documentos necessários, saber a parte de nacionalidade. Então, é essencial demais a mentoria prévia, né? Você tem que, antes de você fazer sua inscrição, você tem que fazer uma mentoria, você tem que ter conhecimento, pelo menos ter uma noção com o que você vai trabalhar e com o que você vai se deparar também, porque tem várias situações com clientes que a gente se depara que na legislação não nos prepara, só na prática mesmo. Por isso que é importante uma mentoria assim direcionada, como a mentoria que eu fiz com Carolina, e também fiz uma outra mentoria com a doutora Jéssica Nunes É também. uma Então, querida que eu adoro. Jéssica, amiga, um beijo. pois é, e aí é super importante, né? Você sempre está se atualizando e por isso que eu quis fazer duas mentorias, porque eu gosto eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler, saber sobre, E, então, e muitas vezes, Ingrid, a gente procura na internet as informações, na legislação, e não acha e ou acha não acho. desencontrada. Então, se você tem ali uma mentora ou uma equipe de mentoria, né, que a gente traz, não sou Exato. só eu dentro da mentoria, tem outros professores ensinando na nossa mentoria. Se você tem ali acesso, olha, é isso mesmo, é assim como está na lei. Para esse caso, eu não estou achando, onde é que eu Então, vou? Então, é uma orientação para além do que tem aí, não é isso? fora, exatamente, fora os casos que a gente discute, as minutas que são trazidas dentro da mentoria, porque aqui não tem como tem no Brasil, né? É uma pronta que você já consegue fazer. Não, aqui você tem que montar toda um, 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 um arcabouço de documentos que é aplicado naquele caso. Então, é muito necessário. É um ponto interessante. É um ponto interessante também que você está falando que a gente tem que lembrar, falar aqui para eles. Pelo Brasil ser um país muito grande, a gente acha muita coisa
na jurisprudência, muita coisa pré-pronta, muita discussão doutrinária. E isso vai preparando a gente, se a gente já tem, obviamente, um caminho, a gente vai ali sedimentando. E em Portugal você não consegue ter, talvez pelo Esse país ser acesso. realmente menor, o acesso a essa quantidade de informação. E você está chegando na legislação nova, um modus operandi. Uma das aulas que eu sempre dou, que é uma das aulas que a gente tem, é a iniciação ao processo civil. E na iniciação do processo civil, uma das minhas principais questões é tentar mostrar para ele, gente, a judicialização em Portugal é exceção. A justiça é cara. Para você conseguir acesso à justiça gratuita, por exemplo, como é no Brasil, você faz o pedido para não pagar as taxas processuais e todas as custas judiciais que lá estão. Em Portugal, precisa ser feito todo um procedimento à base da Segurança Social, do INSS, juntar documentos, para o INSS deferir, nomear. Então, é um procedimento que Mais efetivamente é muito burocrático. diferente. É muito É. diferente. Então, é um exemplo do mindset que a gente precisa passar para os nossos mentorandos da advocacia em Portugal. Uma das últimas aulas é essa de processo civil, iniciação ao processo civil, em qual a gente pega uma peça que vocês geralmente usam muito nesse começo e vai ali destrinchando como escreve uma petição inicial, como funcionam os sítios, como são as custas, prazos, e a gente faz esse overview através de um caso prático, a gente leva um caso prático, propostas, Exato. contratos, etc, etc. E quando a gente coloca aquilo ali, uma das questões que a gente, principalmente nessa aula que a gente fala, gente, olha, gente, aqui em Portugal, ir para a justiça é exceção. Então é muito comum a Não é gente fazer como no acordo. Brasil. Não é como o Brasil que justiça gratuita. Coloca, não precisa nem de não precisa nem de comprovação. Só solicita a justiça gratuita, você Declara. declara, acabou. Aqui não, aqui a justiça é cara, tem que pagar taxa. Então é bem diferente do Brasil. Se as pessoas, vou colocar na justiça, né? No Brasil é assim. Vou colocar É, na justiça. Aqui não, aqui você tem que pensar. A gente faz sempre uma forma, de uma forma que a gente não precise demandar a justiça, uhum. porque a justiça é cara e as custas são muito, muito altas. E aí os mecanismos extrajudiciais, eles são bem fortes aqui. Existe o julgado de paz, existe a parte de mediação, que é muito forte em Portugal. E aí você precisa ter o conhecimento dessa outro tipo de cultura, desse outro tipo de modus operandi. Eu estou falando dessa aula de processo civil, mas a gente tem a aula de nacionalidade, em que a gente explica como é esse procedimento de entrada de nacionalidade, que é um procedimento que se vende bastante. A gente fala dos vistos, como é que você faz o procedimento de visto, como é que você oferece para o cliente, como é uma proposta de visto, como é o procedimento de visto. Dentro da nossa mentoria, a gente tem 2 aulas particulares. São 8 aulas, mais algumas aulas que a gente disponibiliza gravada. Essas 8 aulas que a gente tem, elas perpassam por 2 horas. Se deixar, eu falo mais de 2 horas, né? É verdade. Eu, eu entro 20 minutos antes para tirar as dúvidas da aula anterior, porque eu deixo o dever de casa para a semana. A gente faz geralmente toda quarta-feira. As aulas são ao vivo, porque eu realmente debato, as turmas são pequenas, porque a gente debate. Vai lendo aí as perguntas. Ó, Lorena tá falando. Eu não vi, Ela é Lorena. advogada. A simples declaração de pobreza no Brasil já é pressuposto para ser deferida a justiça gratuita. Exatamente. E isso é total você conseguir a justiça gratuita em Portugal, gente, é um caminho assim que eu posso vir em outra live e conversar com vocês sobre o assunto, como é que se faz o pedido, como é que se faz o requerimento, mas já adiantando, é efetivamente através da segurança social em Portugal, não é uma declaração simples que é feita. E aí É. a gente fala dos procedimentos de nacionalidade, eu entrego a eles uma tabela de honorários, você não acha honorários na internet. Então, Como nem no na Brasil, né? Que existe e os nem na honorários. exceção, na Ordem dos Advogados, uma tabela de indicativo, não tem. Eu fiz ao longo desses anos atuando em Portugal. E eu não trago só os valores dos procedimentos, eu trago os objetos, o que é que eu utilizo ali. Então você consegue fazer todas as suas propostas e aí entender como é que isso funciona. Eu explico também como é a atuação. Aqui a gente tem um conselho, em Portugal, a gente tem um conselho de classe da Ordem dos Advogados muito atuante. Graças a Deus. É E verdade. esse conselho, eles ficam atentos a todos os movimentos que a gente faz. Então, eu explico para vocês o que pode, o que não pode, o que vocês precisam ter cuidados, como se posicionar. Então, então, é uma aula de inscrição, de código de ética, eu tenho aula de nacionalidade, a gente faz aula de visto, a gente faz aula de processo, a gente faz aula de
abertura de empresa, a gente faz a aula de fiscal. Como é que eu ia pular? Eu Fiscal. ia fazer fiscal, hein? Não tinha como. O benefício do RNH. Quando precisar de material para as aulas e ajuda, diga. Ah, ok, Deixa eu ver. obrigada. Eu sempre preciso, minha gente. Podem mandar material, atualizar os materiais que eu tenho. É uma das, inclusive, das missões que eu passo para o meu mentorando. Quando eu passo para eles o material, eu falo, leiam, olhem, utilizem, atualizem, vejam, comentem, questionem. E aí, na aula seguinte, eu entro 20 minutos mais cedo para a gente discutir a aula anterior, que eu jogo. Oh, gente, é isso, é isso, é isso, é isso. E na aula seguinte, eu tiro todas as dúvidas. A gente fala também dos atos notariais, que são super importantes Importante. para o advogado brasileiro. A gente vai entrar nessa história já já, você não me escapa hoje, não. Para o advogado brasileiro que não está acostumado a fazer os atos notariais, é uma novela começar, mas é só começar, tipo, dirigir, gente. Dirigir no começo é novela. Hoje em dia a gente dirige, que a gente nem sabe como foi que a gente chegou naquele lugar. Então é a mesma coisa. Com o tempo você aprende e se torna muito mais fácil. Aí eu vou passar para a Ingrid contar a experiência dela com os atos notariais. Conte, Ingrid, para o pessoal aqui como foi. Explicando melhor, né? Assim, porque não tem só o pessoal do direito aqui na live, tem outras pessoas. Os atos notariais são os atos de cartório no Brasil. Autenticação de documento, autenticação de fotocópia, reconhecimento de assinatura. Então, o advogado aqui em Portugal, ele tem competência para fazer todos esses atos. E aí, a minha primeira experiência foi assim: eu errei várias vezes, porque é muito burocrático. Por isso que quando a gente fica no cartório, a gente passa o dia no cartório, porque realmente é muito burocrático você ficar fazendo certificação de cópia, reconhecer assinatura. Então, realmente, Mas você eu vou contar os precisa. detalhes dessa história, que ela não quer contar a vocês, não, mas eu vou contar. É, Ela fez a aula dos atos notariais. Aí ela falou: não, é fácil, entendi tudo, entendeu tudo mesmo. A turma, gente, são turmas pequenas, são 5 alunos. E eu sempre dou a possibilidade do pessoal assistir depois. Eu deixo gravada, é ao vivo, eu deixo gravado, o pessoal pode assistir depois. E eu sempre dou. E eu entro na aula seguinte, 20 minutos mais cedo, e nessa aula eu peço para as pessoas fazerem alguns modelos. Para ela em especial, eu não só pedi para ela fazer modelos, mas eu pedi para ela fazer um em loco. E dei, ou seja, a Vera, e dei um modelo para ela. E ela foi lá fazer. Ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Ó, gente, várias vezes eu falei, Ingrid, é normal. Aí quando ela finalmente conseguiu, que é normal, não é ela, gente, eu tô dando exemplo dela. E obrigada, Ingrid, por deixar para as pessoas se sentirem à vontade. Todas as pessoas, pode então, assim, ela falar. falou, É eu super nunca importante mais saber. eu nunca mais vou falar do pessoal do cartório, que eles levam o dia inteiro para fazer. Agora eu entendi. Porque eles Agora eu levam o dia entendi a inteiro. burocracia, exatamente. É muito detalhe. É muito detalhe. Então, Mas aqui em hoje que ela já Portugal, faz, apesar dela ter. é. Gente, ela foi a nossa mentoranda no final de 2022. A turma dela terminou em dezembro de 2022. Inclusive, ela assistiu de novo algumas aulas agora. Eu falei, Ingrid, vamos lá assistir novamente, Vamos. faz parte. E aí ela assistiu e ela já está trabalhando com a gente. A gente vai falar já já do nosso projeto em parceria. Mas agora ela começou isso em dezembro, agora ela já faz com o pé nas coisas. Fala, Ingrid, faz isso aí. Já estou Ingrid, me aplicando. traz esse aí. Ingrid, daqui a 2 minutos eu quero esse. Você consegue me mandar? E ela Agora prontamente já é faz. rápido. E aí a gente precisa dizer isso para as pessoas. No começo dá aquele medinho, aquela insegurança, e o mentor que está ali também te ajudando. Às vezes ele nem precisa de. É mesmo dar ali o apoio, dizer realmente é o caminho. Você também sentiu isso, Ingrid, nesse seu caminho dessa mentoria? Senti muito. De ter um apoio ali, né? Assim, não é? Como É, é que eu faço? Como é que eu não faço? exatamente. Por isso que é importante a mentoria, porque a gente precisa de alguém para pegar realmente na nossa mão nesse início e nos ensinar, né? Olha, tá certo, tá errado. Pede um conselho, tá certo. Tem algum detalhe que está faltando e com a sua experiência, né, como mentora, nos auxilia no início da nossa carreira aqui.
Exatamente. E como eu digo a vocês, durante o curso de mentoria, a gente já começa a fazer as parcerias. Eu percebo das pessoas aquilo que elas querem trabalhar, qual é a área que elas querem. Ah, eu quero trabalhar na área de segurança social. Ah, eu quero trabalhar na área de direito do trabalho. Ah, eu quero ficar com nacionalidade de imigração. E a partir daí, se a pessoa quer, porque eu também não obrigo ninguém a ser minha parceira, mas se a pessoa quer, a gente juntas desenvolve alguma pastinha de parcerias. E assim eu fiz com o Ingrid. Então agora a Ingrid me ajuda muito nessa área de visto, de imigração. A gente atende juntas, a gente tem Árvore. alguns clientes. Ah, conta da árvore, eu nem vou falar. Conta da árvore. Como foi? Eu joguei a bomba no colo dela e saí correndo. Ó, Mentira, gente, mentira. Carla falou, impossível não ficar perdida no início. É verdade, viu, Carla Brito? Muitas informações, assuntos e novidades. Uma mentoria é fundamental. Não só uma mentoria, ler, estudar, buscar também na legislação sobre o que a gente vai trabalhar, os vistos que vão ser aplicados, quais são os requisitos, qual é o melhor visto adequado para o seu cliente. Então, tudo isso é importante. E outra, eu nunca fiz árvore genealógica na minha vida. Então, minha primeira cliente foi para fazer uma árvore que ela só tinha o nome e a data de óbito do possível português. Então, eu comecei a fazer a árvore dela do início e aprendi muito, né? Foi dando certo, mas o meu primeiro cliente foi logo de cara esse exercício para você aprender, né? Bem do início mesmo. A gente faz um trabalho de investigação mesmo da procura do português na família. Exatamente. E agora, a partir dessa experiência dela, que eu realmente falei, olha, tem aqui, vamos aceitar esse desafio, vamos lá. E aí ela foi seguindo, vá para aqui, pergunta isso aqui. Ela sozinha foi ali, cara, eu achei essa informação. É, junte, faça isso. Olha, eu tenho um caso aqui dos que a gente já fez, está aqui é antigo, você tem que atualizar. Atualiza, atualiza. Liga para não sei quem, e ela foi junto com a gente contando. E aí agora tudo que chega dessa área voltada à árvore. Eu diretamente passo para ela. Ingrid, vamos fazer? Você faz? Vamos fazer juntas? Vamos. E assim a gente faz. Então, o nosso E a objetivo gente vai é realmente. aprendendo, né? Exatamente. Nunca diga que não sabe. Eu sempre falo essa palavra. Nunca diga que não sei. Não, eu vou procurar saber. Eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou ler, né? E vou aprender. Então, para quem está chegando, nunca diga que sabe, nunca diga, ah, eu não sei da legislação. Não, mas você vai aprender, você vai fazer um curso, vai ter uma mentoria com uma mentora como Carolina, que ela dá todos os direcionamentos, minutas, os assuntos essenciais que a gente vai trabalhar aqui em Portugal. Carla Brito está perguntando, Carol, na mentoria é apresentado um plano básico de assuntos essenciais que devemos estudar, tipo um cronograma? Sim, a gente tem um cronograma da aula 1 à aula 8, com todos os tópicos fundamentais que você precisa estudar para iniciar a carreira. Em cada aula, a gente aborda um desses tópicos. Como eu falei, a gente aborda iniciação processo, nacionalidade, abertura de empresa, fiscal. Então, a gente tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, um cronograma justamente para vocês não se perderem. E a gente tem duas aulas individuais. Ou seja, eu e o mentorando, que eu acho essencial. Minha equipe já tentou, fica muito custoso você fazer, mas eu mantenho essa aula, eu vou manter sim. É. A aula inicial é a aula que eu conheço vocês, eu consigo direcionar a turma para qual caminho, das aulas em conjunto eu vou fazer. Então, a primeira aula que eu tenho com vocês é individual, sou eu e é um dos mentorandos. As outras aulas seguintes são em grupo e eu deixo uma última aula no final, porque quando a pessoa já viu todo o cronograma de atuação inicial da advocacia, com esse cronograma do que você tem que estudar, qual é a legislação, quais são as propostas, como é que faz, a pessoa chega na aula final e me diz, cara, eu gostei mais desse, aprofunde nessa nossa aula particular, nesse tema aqui. E se também nessa aula particular ela já quiser montar um produto com a gente a partir do tema que ela escolheu, a gente também tem disponibilidade. Então, essa aula, além do cronograma todo, no final, a gente tem uma aula particular na qual a gente faz um overview de tudo que você viu, aprofunda em um tema, se assim você quiser, e direciona a sua atuação para a área que você quiser. Hoje mesmo eu dei uma
dessas aulas particulares, que a gente terminou a primeira turma de 2022 e hoje foi uma das aulas de encerramento de um dos mentorandos, essa aula particular. E a pessoa me pediu para que eu focasse na área empresarial. Carol, eu quero internacionalizar negócios. Eu vi a sua aula de abertura de empresa e quero que você me dê todo o passo a passo desse procedimento de abertura de empresa para além do que você teve do que você me explicou na aula. E quero fazer parcerias com você nesse viés. E com outros advogados também, obviamente. Como a Ingrid também faz com vários outros advogados, ela não é exclusiva daqui da nossa equipe. E aí eu prontamente trouxe os detalhes. Olha, a parte de business é assim, assim, você faz assim, abertura de empresa, você precisa disso, pega esse material, eu vou te passar mais esse material, tá aqui. Olha outra amiga querida, advogada também, que, olha, essa Carol Vogel, essa me abriu cada porta aqui. Eu puxava todos os cabelos dela. Por isso que ela tem cabelo curto hoje em dia, porque quando eu conheci ela tinha um cabelo na cintura. Aí eu acho que eu estiquei tanto o cabelo dela que agora o cabelo dela ficou aqui, ó. Tem uma advogada querida também que me ajuda muito a abrir muitas portas aí em Portugal. Então, o que acontece? A gente fez essa aula de direcionamento, porque no final é tanto assunto que a primeira coisa que essa mentorana falou hoje na aula foi: Carol, é tanta coisa que eu preciso que você. Eu quero isso, mas como é que eu faço para chegar até aqui? E aí eu A fui, ó. prática, eu acho que a prática é o que você vai aprender mesmo, de fato, na E conte prática. agora, Ingrid, da nossa parceria. O que a gente. Então, você já contou que nossa parceria inicial foi um cliente que eu tinha e falei: quer esse desafio? Eu não estou mais conseguindo fazer, não tenho perna. Eu vou passar para você. E eu passo também trabalhos para os mentorandos, trabalhos que eu não estou conseguindo fazer. Eu passo para os mentorandos conseguirem, né, aprender, que eu gosto de conciliar. Quando eu dou aula, eu falo: corram atrás do vizinho, da tia, da amiga para pegar um caso prático da aula que a gente está aqui, que eu, junto com vocês, vou conseguir especificamente aprofundar aquilo que a gente viu em aula. E na próxima aula eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Então, conta Ó, para eles, responde essa pergunta, mas depois você pergunta, eu nem li ainda qual é a pergunta. Conta para eles um pouquinho do que a gente anda aprontando em parceria. tá. Lorena perguntou. Lorena é minha amiga lá da Alemanha, é advogada no Ah, Brasil boa, Lorena. Olá, Lorena. e está na Alemanha também nesse processo de inscrição. Ela está perguntando, então, em alguma fase da mentoria, o aluno é direcionado a uma área específica? O aluno, eu dou as áreas e falo do mercado. Toda vez que eu vou dar, por exemplo, eu dou uma aula de abertura de empresa. E aí eu falo, olha, gente, o direito assim, como é que você abre? O advogado pode abrir empresa, você não precisa ter autorização de residência para abrir empresa. Eu explico todo o procedimento, checklist para pedir para o cliente aí, você explica o procedimento. E quando eu falo procedimento de abertura de empresa, eu explico como é o mercado. O mercado de abertura de empresa é esse. Então, a partir do momento que eu explico a área, quem vai escolher é o cliente, ou o cliente, ó, o mentorando. Óbvio que durante a mentoria eu também vou dizendo, ó, gente, essa área tem muita demanda aqui no mercado português. Ou olha, essa área tem muita demanda e eu não tenho ninguém aqui no escritório para fazer. Então, se vocês quiserem assumir, ótimo. Então, essa área tem muita demanda aqui em Portugal e eu não faço, nem quero fazer, mas verifiquem se vocês não querem fazer. Então, eu não dou uma direção, você tem que fazer isso, obviamente. Mas eu dou todo o conselho da minha experiência nesses anos, desses 7 anos de advocacia em Portugal e 15, eu acho. Ixi, nem vou falar a minha idade, né? 40! Tô feliz que eu vou fazer 40. Então, eu passo para as pessoas que estão fazendo a mentoria, eu vou dando a visão do mercado e vou indicando. Mas quem escolhe é o mentorando. E na aula final, se ele quiser, eu já aprofundo na área que ele visualizou. Obviamente, se for uma área que eu saiba. Porque se for penal, por exemplo, eu não faço, mas também dou a opção para o mentorando que se quiser trazer algum professor dessa área penal para aula, a gente também consegue fazer esse tipo de acerto. Então é basicamente isso. Eu não direciono para uma área específica, mas eu falo sobre todas as áreas e a partir de uma decisão, e eu ajudo na decisão, obviamente, se assim eu for pedida o conselho, e eu consigo desenvolver com vocês a área que vocês querem. Mas eu ia falar dos nossos produtos. Como foi? Então, primeiro a gente começou com a árvore, não foi? Eu jogando essa bomba em você, Foi com a passando o árvore. material que a gente tinha. Como eu disse, o cliente era um cliente meio interno. Eu não tinha como fazer esse cliente, chamei ela. Falei, quer? A gente faz juntas, quer?
E assim a gente foi feito. Depois disso, não só depois disso, mas durante esse procedimento, que foi também durante a mentoria. Tem muitos mentorandos que durante a mentoria eu já começo a fazer parcerias. Tem uns que se sentem mais à vontade depois, eu também tô aberta. Mas tem alguns que durante a mentoria a gente vai desenvolvendo os produtos. E durante a Eu mentoria a gente já foi fui abrindo desenvolvendo. atendimento. Quais foram os atendimentos? Quais são os atendimentos? O que é que a gente faz hoje aqui juntas? Conte aí para esse povo fofoqueira. Então, primeiramente, com esse cliente, né? A primeira cliente que eu tive uma experiência muito boa, porque a gente tem que observar que a gente tem que botar alguns limites também. Quando a gente manda uma proposta de honorários, a gente tem que descrever qual vai ser o serviço que a gente vai oferecer, né? Então, Carolina mostra, ela tem a minuta de proposta e lá a gente vai adaptando de acordo com o nosso cliente. Então, se, por exemplo, for um visto de procura de trabalho, se for um reagrupamento familiar, que é que chama, depois a gente vai explicar melhor sobre, né? Carolina, nem todo mundo sabe como é. Então, dentro da proposta de honorários, a gente vai discriminar todo o serviço que a gente vai fazer, né? E vai impor limites dentro da proposta. Então, com Carolina, como a gente faz? Eu faço triagem com clientes, né? Se o cliente fechar, a gente rateia os honorários. Eu faço todo, juntamente com ela, encaminho proposta de honorário, a gente faz o serviço, faz atendimento juntas, faz a consultoria juntas, faz o procedimento juntas. Então, é assim que a gente trabalha em parceria, E né? a E aí gente a gente... tá, e a gente está desenvolvendo os serviços em algumas áreas. Então, a gente atende muito visto, muito planejamento de Visto, visto. Esse visto de busca de trabalho, a gente é busca de muito trabalho. procurada. E aí, a gente faz as consultas juntas, a gente já tem a minuta de checklist. Nosso approach juntas, assim, já funciona de uma forma muito automática, assim. Então, a gente Automático. já tem tudo certinho. Não só o visto de busca de trabalho, mas a gente faz o D7, que é o visto de aposentado, o D2, então tudo acompanha Nacionalidade. nacionalidade, então todo acompanhamento de visto, de autorização de residência, essa parte migratória a gente faz, solicitação de documentos que o cliente precise, a gente também faz. Então essa parte de migração, no geral, também é a parte que os advogados que aqui iniciam se sentem mais à vontade. Mas a gente vai expandindo. Então, uma das áreas que a gente já está a começar a trabalhar juntos, meu escritório já tem essa área e tem outros advogados atuando, e que Ingrid está me ajudando nessa parceria, também é a área do direito de família. Então, na área de migração, Exato. se você precisa de visto, se você precisa de autorização de residência, se você precisa de algum acompanhamento nesse sentido, quais são os documentos que precisam para esse caminho, a gente faz em parceria. Chama ela, Ingrid, me socorra para a gente conseguir fazer esse procedimento. Nacionalidade, Ingrid também já faz com o pé nas costas. E direito de família, sem contar a árvore, que a gente já contou aqui, viu, gente? É da árvore. Ou seja, se você acha que você tem algum membro, para explicar um pouquinho mais para as pessoas, se você acha que tem algum membro português, se você acha que alguém da sua família pode ser português, manda os dados, que a gente faz toda a busca para saber exatamente Se você se tem você vai direito à conseguir botar o pé. nacionalidade. Exatamente. Exatamente. Então é basicamente isso que a gente já está a fazer. E como eu disse, quando durante a mentoria a gente consegue fazer também casos práticos, isso dá um boom no mentorando que está ali aprendendo e unindo a prática. E para mim também, gente, como eu disse, é o meu objetivo. Então, se eu estou ali treinando a equipe, já confio, já sei quem é, já sei como a pessoa trabalha, a pessoa está ali junto comigo, ganha ela, ganha eu, ganha o cliente e tudo. E foi daí que surgiu a minha ideia de fazer a mentoria. Eu treinava a equipe, isso eu conto também sempre para vocês, eu treinava a equipe para o escritório que eu trabalhava, quando as pessoas chegavam novas, eu treinava, era um treinamento interno do escritório. Eu falei, pô, eu sempre gostei de ensinar. Mentoria é mais gostoso ainda de ensinar, porque é prática, discussão de caso prático, e eu vou ali dando as experiências junto com o embasamento legislativo, obviamente. Eu dou onde é que você estuda, o que é que funciona, onde é que pesquisa jurisprudência, legislação, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, quando eu unir essas duas coisas numa ferramenta só, eu tô feliz da vida com esse projeto. E é muito interessante, porque eu cheguei até você porque eu vi um, um,
Eu acho que foi um post, né, no Instagram falando que você trabalhava junto com os mentorandos. E aí eu achei super interessante. Eu disse, não, a gente tem que, é bom no início a gente trabalhar em parceria com alguém que tenha experiência para a gente poder juntar, né, a teoria com a experiência do curso e da mentora que está dando o curso, que é super importante. Então, por isso que é super importante a sua mentoria ter esse diferencial por causa dessa parceria que é feita com a mentora e o mentorando. Exatamente, é uma porta que eu tento abrir porque eu sei que realmente é um diferencial e dá certo tanto para mim quanto para vocês que estão ali. Meu objetivo não é vender mentoria por vender mentoria e só ficar ali falando, tanto que eu não tenho muitas aulas gravadas e as aulas que eu dei gravadas são complementos no geral do que eu já falei ao vivo em sala de aula. Eu disponibilizo, eu gravo as aulas ao vivo para você assistir depois de novo, porque às vezes a pessoa é Exato. tanta informação que ela precisa, mas as minhas aulas são efetivamente ao vivo, que é treinamento mesmo de equipe, para que a gente faça e trabalhe em conjunto. Porque esse é o caminho que a gente acredita ser o melhor para vocês que aprendem, para a gente que tem novos braços fortes e desbravadores nesse novo caminho, e para o cliente que fica mais assistido, porque tem a experiência junto com alguém que tem a força iniciante para estar ali naquele E mercado. assim, a gente chega num país que a gente não conhece ninguém, né? É imigrante. Então a gente vai precisar de alguém para te ajudar no início. E, e a ajuda é exatamente a mentoria, que você vai ter acesso aos profissionais, a outras pessoas, a outros advogados, a outras experiências. Então, por isso Exato. que eu acho super importante a mentoria. E Exato. outra, fazer antes de chegar aqui também é super importante, porque eu comecei antes. Antes de chegar até Portugal, eu já fazia curso lá do Brasil. É importante, gente. É um dos pontos que as pessoas me perguntam muito. Não espera só a ordem dos advogados chegar para fazer o curso. Você tem que esperar para Isso, atuar, isso. obviamente. Mas para fazer o curso de mentoria, se você começar ainda na fase de preparação, você vai ter mais tempo, você vai ter mais acesso, você vai ter mais força de quando puder efetivamente botar a cara ali, a tapa, você está ainda mais preparado. E a gente tem alguns advogados que ainda estão planejando a vir daqui a um ano e meio, já E estão já estão trabalhando se com a gente, preparando. já estão trabalhando, já estão fazendo o curso de mentoria e já estão fazendo a inscrição na ordem para trabalhar com a gente. Então, mesmo não estando no território português, ainda daqui a um ano e tal, eles pretendem vir, eles já estão fazendo o curso, durante o curso já vão fazendo a inscrição na ordem e já vão se preparando para fazer as parcerias. E aí eles ficam, até porque eles estão fazendo o processo dele também migratório, e aí com o processo dele Exato. migratório eles também aprendem muito mais. E as pessoas começam a perceber, o advogado fulano foi para Portugal. Quando você faz esse procedimento de transição, você já fez o curso, já tem a carteira de inscrição, e aí você já consegue abarcar um mercado que está ali de olho, porque viu que você se mudou de país. Na verdade, a minha primeira experiência foi com o Ranon, né? Com o meu namorado. Ele foi a minha primeira experiência migratória, E é o né? normal. Conte um pouquinho aí dessa experiência, para a gente encerrar aqui a nossa live. Conte aí um pouquinho como foi o caso dele, para as pessoas Eu, perceberem como se começa também e faz aí, parte. Ah, você aí, né, ele já fofoqueiro, tá. você não vale. Olha o meu japonês, viu? Vamos sair desse japonês que eu tô te esperando. É, Ranon veio para Portugal como turista, né? A gente não aconselha que o imigrante venha sem o visto, mas aconteceu. Ele é engenheiro civil, né? E Portugal e o Brasil têm um acordo. Como a ordem de Portugal e a ordem do Brasil tem um acordo também de reciprocidade. E aí ele veio para cá para trabalhar e durante o processo dele aqui, né, foi a gente observou, eu muito também esperta, fui lendo, vendo, seguindo vários advogados também daqui de Portugal, lendo na internet. Algumas coisas a gente ainda consegue encontrar, né? Nem tudo. E aí eu vi que ele se adequava em um tipo de autorização de residência aqui em Portugal. E ele também. Eu disse, não, olha, eu acho que você se adequa nesse tipo de autorização.
Porque você ficar ilegal aqui em Portugal, as coisas são muito mais difíceis, né? Questão burocrática, questão de alugar, até de arrendar, né? De alugar apartamento, você trocar a sua carta de condução, muita coisa, Fica né? parada a vida. Tudo fica parado porque você não tem uma autorização de residência. E aí a gente conseguiu encontrar essa brecha porque ele é engenheiro civil e ele se adequa à autorização de residência com dispensa de visto porque ele está dentro da profissão do altamente qualificado, né? E aí deu certo a autorização de residência dele e eu tenho minha autorização de residência porque hoje a gente tem união de facto, que aqui em Portugal chama união de facto, no Brasil união estável. E minha autorização de residência é por reagrupamento familiar. Então é E essa importante. foi exatamente, então é importante o visto, É importante o visto, é importante você entender que muitas vezes você começa até com o seu caso mesmo, como o meu caso. aprofundando e entendendo. Gente, eu aprendi fiscal muito da minha experiência pessoal e depois eu fui desenvolvendo estudo. Hoje em dia é um dos meus carros-chefes, assim, e faz parte desse caminho. Por último, para a gente encerrar, eu queria lembrar vocês que as pessoas estão vindo me perguntar demais, eu venho falando aqui muito no Instagram, que essa autorização automática de residência é uma exceção, não significa que você, brasileiro, pode vir para Portugal sem o visto adequado. Eles estão num procedimento de mudança de CEF, estão tentando regularizar algumas pessoas que estão nesse procedimento ainda de regularização em Portugal, por isso esse procedimento. Então, você que mora no Brasil ou em qualquer outro país e pensa em vir para Portugal morar, tire o seu visto adequado antes de vir, porque se regularizar em Portugal é bem difícil. Então, eu queria agradecer a você, Ingrid. Obrigada, Eu obrigada que por. agradeço. Adoro, queria fazer uma declaração aqui, gente. Eu adoro trabalhar com Ingrid. Aliás, eu adoro Eu trabalhar com meus também. mentorandos. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com meus mentorandos, que é uma energia, uma troca muito boa, assim, entre a gente. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com Ingrid e sei que a gente ainda vai abrir muitas portas em conjunto. Se Deus quiser. E quem quiser, Olha, faça a o mentoria. advogado. Ó, esse é igual ao meu marido. Olha, já sei, viu, Ramon? Peraí, agora eu vou dar uma bronca aqui ao vivo. Eu já sei que você é igual ao meu marido. Meu marido também é engenheiro, gente. E ele também acha que é advogado. Por isso, se eu botar esses dois juntos, não vai dar É, samba. não Eles dá. vão domar Rano, nossa Rano quer carteira. saber mais do que Você- eu, é. eles vão sair correndo. Os dois engenheiros metidos a advogados. Essa É dupla. verdade. Um beijo, obrigada, viu? A live vai ficar aqui Beijo, tchau. gravada. Quem quiser, eu vou também disponibilizar para a Ingrid colocar lá. Vai ficar aqui no meu, mas eu vou disponibilizar depois para ela Certo. botar lá no Instagram dela. Então, vai ficar aqui gravada para depois as pessoas olharem com Então, calma. marido de Tá Carla vendo que Brito a também é Rocha tá no engenheiro. time, né? Então, venha pro time que a água tá quentinha. Dá um mergulho aqui que a água tá quentinha. Obrigada a Um, todos vocês. Beijo. um Tchau. beijo. Tchau. Peraí, gente, que eu tenho que deixar gravada, viu? Lá vou eu.